Amém. Então, iniciou as gravações, a aula é toda sua. Muito obrigado, irmão. Deus te abençoe. Amém. Láucio, por gentileza. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, louvamos seu santo nome por Sim, este meu Pai. momento. Pai querido, sabemos que o teu Espírito Santo é o autor de tudo isto, que o Senhor venha capacitar cada vez mais o presbítero. Sim, Abençoa Pai. a tua Em nome de vida, Jesus. abençoa, Pai amado, todos os ouvintes, os alunos, que Amém, nós meu viemos Pai. aprender e guardar no coração, ó Pai, este aprendizado, para a tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, então estamos aí, segunda aula, né? Da nossa disciplina de introdução ao Antigo Testamento 2. Na aula anterior nós falamos sobre os livros proféticos e hoje a gente vem fazer uma análise aliás, hoje sim, profético, semana passada foram os poéticos, né? Então essa análise que a gente vai fazer dos livros proféticos, eu tive que fazer algumas retomadas para que a gente saliente, tire algumas dúvidas, né, que costumeiramente as pessoas fazem, até às vezes por questões de vício de linguagem, né? Então a primeira coisa que a gente quer salientar aqui é, conforme Jesus Cristo falou, todos os profetas profetizaram até João, João Batista, né? E o que eles profetizaram, a respeito de quem? Eles profetizaram anunciando a vinda do Messias. E agora o Messias se apresenta, né? De maneira que os profetas de hoje, eles já não se apresentam da maneira como eles se apresentavam no passado. Os profetas de antigamente, eles tinham autoridades sobre as demais autoridades, inclusive sacerdotes, reis, né? Governos de toda a terra, por onde eles tinham domínio, por onde eles anunciavam a palavra de Deus. O profeta era uma autoridade, inclusive, essencial nas guerras. De costume, os reis não iniciavam as lutas, as batalhas, sem antes consultar os profetas. E hoje? Hoje nós vamos verificar como isso acontece, né? Hoje existe o chamado dom de profecia e tem também a questão do ministério profético, que nós vamos estar esclarecendo de maneira bem mais tranquila, de modo que os irmãos não tenham mais dúvidas com relação a isso. Analisando a questão da importância dos profetas, eu começo com o profeta Moisés. Eu queria que os irmãos acompanhassem aí em Êxodo 4:15. Quem tiver com a Bíblia aberta, por gentileza, me ajude a fazer essa leitura aí. Êxodo 4:15, né? A gente vai ver que o profeta, ele é na boca de Deus. Quando o profeta abria sua boca, era a mesma coisa de Deus estar falando. Por isso, a razão dele ser respeitado naquele tempo, né? Hoje não é diferente. O primeiro profeta, professor, foi Moisés? Não. Eu queria que a senhora deixasse eu explanar, e à medida que eu liberar para as perguntas, aí a senhora anota a sua pergunta e a gente vai responder, tá? A gente sabe que existe estudos que consideravam Abraão profeta. Isso está registrado lá em Gênesis 20, versículo 7. Outros profetas se apresentaram, até aqueles que começaram a falar realmente de Jesus Cristo, o dia do Senhor, a partir de Samuel, tá? Anote a sua pergunta, que logo mais nós vamos liberar para tirar a sua dúvida, Ani. Por enquanto, eu quero dar sequência aqui ao nosso planejamento, para que a gente não perca o curso, né, daquilo que nós planejamos para a aula de hoje. Glaucio, está com a Bíblia aberta aí? Êxodo 4:15. Seu microfone está desligado. 4:15, né? Isso. Tá aberto. Lê, por gentileza. Tu falarás e porás a palavra na sua boca,
eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Isso. Então o profeta era a boca de Deus. No versículo seguinte, Glaucio, no versículo 16, a gente vai ver que o profeta ele era enviado de Deus. Olha a maneira como Deus fala com Moisés. Essa passagem é interessante, é algo que a gente tem que prestar atenção para que a gente saiba da nossa responsabilidade perante Deus. Olha como que Deus envia Moisés. Versículo 16, por gentileza. E ele falará por ti ao povo. Acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Esse Deus aí, vocês podem verificar que está escrito letra maiúscula. Se a sua Bíblia é uma Bíblia, vamos dizer assim, boa, né, para estudo, Deus aí está escrito com letra maiúscula, sim ou não? Sim. Sim. Verdade. Uhum. Então, Deus está falando para Moisés o seguinte: olha, eu vou te enviar como Deus. Moisés foi enviado. E à medida que ele abria a sua boca, muito embora ele usasse a boca de Arão, o profeta, na verdade, era Moisés, mas como ele tinha a questão de limitação na fala, devido ao tempo que ele ficou no deserto, ele perdeu todo aquele costume que ele tinha de falar bem. Afinal de contas, ele foi educado nas melhores ciências do Egito, né? Mas durante os 40 anos que ele ficou inicialmente no deserto, ele perdeu o domínio da fala, o domínio do discurso. Então Deus falou para ele: olha, você é o profeta, eu vou te usar, eu estou te enviando como Deus, como se fosse a minha pessoa falando, mas Arão vai falar por você, tá ok? O versículo 17, lê para nós, por gentileza. Toma, pois, esta vara nas tuas mãos, com a qual farás os sinais. Então, a gente verifica o seguinte, que os sinais que Deus indicou para Moisés executar eram sinais, eram prodígios para que as pessoas temessem a Deus, para que as pessoas soubessem que realmente Moisés era enviado de Deus, era enviado do Senhor. Abre, por gentileza, em 3, versículo 20, Êxodo 3, versículo 20, para a gente só aí fundamentar melhor essa palavra aí. Vamos corroborar com essa palavra de Êxodo 4, 17, por gentileza. 3:20. Isso. Sérgio Ocida, meu irmão, Deus te abençoe. Muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Pastora Maiara Teles, Deus te abençoe. Irmã June, irmã Eleni, sejam todos bem-vindos. Está na mão aí, 3:20, Êxodo 3:20. Lê por gentileza, Glaucio. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Está vendo aí? Deus falou que ia estender a sua mão. À medida que Moisés estendia o cetro para que os sinais, para que os prodígios acontecessem, Deus estava ali dizendo que era a mão dele fazendo, sabe? Confirmando realmente a questão do envio de Moisés. Eu queria agora, por gentileza, uma outra pessoa que estiver com a Bíblia aberta, fizesse aí a leitura de Atos, capítulo 7, versículos de 34 a 37. Por gentileza. Atos, capítulo 7. Atos 7. É uma confirmação disso que a gente está vendo aí a respeito de Moisés, né? Onde ali em Atos foi registrado isso que Deus, esse mover de Deus, o chamado de Deus na vida de Moisés, a maneira como ele foi usado, a maneira como Deus o enviou de modo sobrenatural, né, para que fizesse milagres, para que fizesse coisas maravilhosas, né? Vamos verificar aí. Atos 7, de 34 a 37. Quem está com a leitura, por gentileza?
Conseguiu aí? Deixa eu... Conseguiu, não? Atos 7, 34 a 37? Isso, por gentileza. Tá, tô lendo aqui. Tá bom. Vi com efeito a aflição do meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés que eles haviam repelido, dizendo: quem te constituiu Senhor e juiz? E a este enviou Deus como Senhor e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para que fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Tá vendo aí? Então, ele mesmo diz a respeito do envio de Deus na vida dele. Mas o que eu quero enfatizar aí é a questão do antes e o depois de Moisés. Aí nós verificamos que naquela primeira situação que ele foi separar duas pessoas de vias de fato, uma estava agredindo a outra, né? E de repente um se levantou e perguntou a Moisés quem tinha constituído ele juiz sobre eles, para que pudesse julgar a causa deles. Aquilo, de certo modo, causou vergonha a Moisés. E agora Deus confirma a autoridade de Moisés, dizendo: eu estou te enviando, agora você é juiz, agora você vai conseguir fazer aquilo que eu te mando, e as pessoas vão ter que seguir, vão ter que ouvir a minha voz. Basta que você faça conforme eu tenho te enviado. Dando sequência, eles falam o que Deus determina. Aí, ainda em Atos, depois do versículo 37, versículos 38 e 39. Tá? Atos 7, versículos 38 e 39. Quem fez a leitura aí, pega a sequência, por gentileza. Foi a pastora Hélia que fez a leitura? Atos 7, versículos 38 e 39. Certo. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que ele falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para vos dar, ao qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seus corações voltaram ao Egito. Até o 39? 39, por gentileza. Esse é o 39. Isso, sim, até o 39. Sim. Ok. Então, os profetas, eles tinham determinação de Deus a falar tão somente aquilo que Deus determinava. Eles não iam dar ouvido ao povo. Eles não iam falar aquilo que as pessoas queriam ouvir. E a gente verifica, conforme aí essa passagem de Atos 7, versículo 38 e 39, que o povo rejeitou a palavra de Deus, né? De um certo modo, o povo não acreditou, o povo fez, vamos dizer assim, vistas grossas, né? De modo que a história vai mostrar, lá em Deuteronômio, depois os irmãos podem verificar isso depois, não é objeto dessa aula, mas só para dizer que Deus confirmava a palavra de Moisés, e Moisés fazia sim aquilo que Deus determinava. Ouvisse o povo sim, ouvisse o povo não. Ok? Vamos dar sequência aí. Eles cumprem o ministério dado por Deus. Tem uma passagem aí de Josué 21, versículo 45. Josué 21, versículo 45. Só para a gente confirmar isso que a gente está aqui pondo aos irmãos, esse tópico aqui, de que o ministério deles eram cumpridos de uma maneira que, como Deus determinava, tá? Quem está com a Bíblia aí? Josué 21, versículo 45. Josué. Eu estou pedindo a ajuda dos irmãos para que a aula fique um pouco mais dinâmica, né?
E também porque a minha iluminação aqui na sala, ela não é uma iluminação boa. Então, às vezes, eu fico com dificuldade de fazer a leitura. Josué 21. 21:45. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Está vendo aí? Então, aquilo que Deus determinou e eles cumpriram, Deus confirmou. Seja coisa boa, seja coisa ruim, tudo que Deus prometeu de bom e tudo que Deus prometeu no sentido da repreensão, ele fez cumprir. Ok? O texto aí do autor da nossa apostila, ele faz um referendo com relação ao exemplo de Moisés. E eu elenquei aqui 3 passagens que vai confirmar isso, que vai fundamentar isso, né? A questão de Moisés ter largado o palácio para morar no deserto, isso demonstra um exemplo muito grande, um exemplo de abnegação. Lá em Atos 7, versículo 22, a gente vai ter a confirmação dessa palavra aí. Quem pode fazer essa leitura, por gentileza? Atos 7, versículo 22. A respeito do exemplo de Moisés. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ele era poderoso em suas palavras e obras. Ok? E ele largou tudo isso para ir morar no deserto, para cuidar de ovelhas, para cuidar de rebanho e aprender a conhecer Deus da maneira como Deus se apresentou, da maneira como Deus o instruiu, de forma que ele teve que voltar posteriormente e durante 40 anos tirou o povo do Egito e conduziu o povo, né, até o Jordão, de modo que ele não pôde continuar. Os irmãos conhecem a história, né? E Josué foi quem deu sequência, fazendo a travessia para o outro lado, de maneira que a gente viu todo o esforço de Moisés. Uma única coisa ele não cumpriu, né? Que foi aquela questão dele ter se irado, né? De não ter falado a rocha, de ter ferido a rocha. E por causa disso, ele deixou de entrar na terra prometida, conforme Deus cumpriu a sua palavra. Mas a gente verifica muitas palavras, muitas passagens dando Moisés dizendo que ele cumpriu tudo conforme Deus havia determinado. Era um homem de uma abnegação tremenda, um homem manso, um homem muito sábio, né? Um grande profeta Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. A gente vai verificar isso lá em Deuteronômio 18, versículo 15. Quem pode fazer essa leitura? Uma outra pessoa abre em Atos, capítulo 3, versículo de 22 a 23, por gentileza. Tá? Alguém faz a leitura de Deuteronômio 18, versículo 15, e um outro irmão ou irmã faz a leitura de Atos 3, versículos 22 e 23. Vamos verificar por que Moisés foi considerado um tipo de Cristo, né? Eu costumo dizer tipo de Cristo, eu não gosto de dizer comparado a Cristo, né? Porque não há como fazer comparação com Jesus. Mas a tipologia, algumas coisas, algumas características de Jesus, elas foram encontradas sim em Moisés. Quem pode fazer a leitura já de Deuteronômio 18, versículo 15? Glaucio, está na mão aí, Glaucio? E o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e teus irmãos, como eu, e ele ouvireis. Amém. Vocês ouviram quando Jesus foi batizado? O que Deus falou a João Batista e as pessoas que estavam ali às margens do Rio Jordão? Que ele se comprazia de Jesus, que aquele é o seu filho amado, a quem eles deviam ouvir. E com Moisés também foi a mesma coisa. Deus falou que
que Moisés era uma pessoa enviada por ele a quem eles deviam ouvir. Moisés chegou, inclusive, a indagá-lo a respeito do nome deles, como que ele ia apresentar Deus ao povo hebreu, e ele falou aquela passagem que ele dissesse que o eu sou o enviou a vós, né? Essa foi a maneira como o povo hebreu tomou conhecimento do Deus que havia enviado Moisés a retirar aquele povo do Egito e levar até ao Rio Jordão. Atos 3, capítulo, versículo 22 e 23. Quem está na mão aí? 3, 22, 23. Pois Moisés disse: suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não ouvir este profeta será exterminada dentre o povo. Quem é esse profeta que Moisés está falando? Quem é esse profeta de quem Moisés dá testemunho aí, segundo o livro de Atos? Jesus Cristo, né? Todo aquele que não ouvir a sua palavra, repete a irmã Hélia, por gentileza, o finalzinho aí do versículo 23. A irmã Hélia desligou já o microfone. Vou repetir aqui, é porque eu estou fechando o microfone. Tá. Pois Moisés disse: suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir este profeta será exterminada dentre o povo. Está vendo aí? Então, Moisés falando que anunciando Jesus Cristo, né? Que ele seria um profeta, como ele, Moisés, também era enviado por Deus, tá? Mostrando aí a questão da tipologia de Moisés em relação ao ministério profético de Jesus Cristo. Moisés faz prodígios no Egito, no Mar Vermelho, no deserto. A gente vai ver essa passagem aí, ela foi registrada também no livro de Atos, capítulo 7, versículo 36. Atos 7, versículo 33. Um outro irmão ou outra irmã aí, para não ficar cansativo só para um, e para que todos possam participar, façam essa leitura aí, por gentileza. Tá? Reinaldo está na mão aí, Reinaldo? Opa, vamos lá. Então o Senhor disse: tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Amém. Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido os gemidos deles e desci para libertá-los. Agora vou mandar você para o Egito. Tá vendo aí? Maravilha. Pode continuar? Pode. Só até o versículo 37, que nós já lemos. Até o 37, né? Sim. Falhou o microfone aí do Reinaldo. Pode deixar. Mas eu só queria registrar essa passagem aí do livro de Atos, né? Onde Deus fala que ouviu o clamor do seu povo, que estava ouvindo, e ele estava enviando Moisés com a providência, com as resoluções que ele devia tomar, inclusive manifestando sinais e maravilhas, né? Prodígios lá no meio do povo Egito, e não somente no Egito. A gente viu o Mar Vermelho se abrir quando o exército de Faraó encantoou o povo de Deus ali às margens do Mar Vermelho, né? E de repente não tinha mais para onde ir, porque à frente estava o mar e à retaguarda estava o exército de Faraó. Quando Deus determina que ele levante o cajado, o mar se abriu, o povo passou em seco até o último hebreu, e aqueles soldados de Faraó que tentaram também passar em seco, o mar fechou e muitos morreram ali naquele lugar. Foi um sinal de que realmente Deus estava com Moisés e cumprindo aquilo que ele fazia por determinação de Deus.
No deserto a gente viu várias manifestações de Deus através de Moisés, né? Com relação às águas que eram amargas, se tornaram a água doce, pão que desceu do céu, maná, né? Vimos sair água da rocha, muitas coisas Deus realizou durante 40 anos no deserto. Dando sequência aqui, definição de profeta no Antigo Testamento. Agora eu queria que os irmãos se ativessem mais um pouco mais, para que a gente deixasse esse ranço, sabe, de que o profeta de hoje é igual ao profeta de antes. Inclusive a designação lá dos hebreus é diferente do grego no Novo Testamento. A apostila não traz esse registro, mas eu quero passar aqui os irmãos. Depois vocês podem perguntar ao professor de hermenêutica, ou mesmo ao professor de língua de vocês, que ele vai confirmar isso. Toda vez que tiver strong iniciado por zero, significa que essa palavra é uma palavra hebraica. E toda vez que ela não for iniciada de zero, significa que ela foi escrita no grego, tá? Então, tem uma passagem de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 20. Enquanto alguém localiza, eu vou aqui falando a respeito do significado da palavra profeta no Antigo Testamento. Era Nabi, Strong 05030, que quer dizer profeta. Alguém que proclama ou comunica uma mensagem recebida. Se ele proclama uma mensagem recebida, logo a gente não tem dúvida de que essa palavra não é dele. Essa palavra é de alguém. Esse alguém na vida de Moisés era Deus, né? Ele proclamava a palavra de Deus ao povo. Nabi também é uma espécie de porta-voz, de um mensageiro, um anunciador, alguém que anuncia uma mensagem sob orientação de outra pessoa, normalmente o Senhor Deus. Quem achou 1 Samuel, capítulo 3, versículo 20, por gentileza? Essa palavra Nabi, ela se apresenta mais de 300 vezes no Antigo Testamento, tá? 1 Samuel 3, 20. 1 Samuel 3, 20. Sim. Assim todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. Ok? Então, eu fiz esse registro aí. Essa palavra profeta lá no original, você vai encontrar Nabi, Strong 05030. Essa palavra ela aparece 6 vezes na forma feminina, Nebiai, e é traduzida como profetisa. Aquela questão de você falar que a Maria é profeta é errado. O feminino de profeta é profetisa, tá ok? A partir de hoje os irmãos não vão mais errar ou não vão mais cometer esse vício de linguagem se você se ater a isso que nós estamos ensinando aqui hoje, tá? Nebiai é traduzida como profetisa, e aí a gente tem citação dessas 6 pessoas, dessas 6 passagens, né, que foram citadas no Antigo Testamento como profetisa. A primeira foi Miriam, a segunda foi Débora, a terceira foi Hulda 2 vezes, e eu quero fazer esse registro aqui, embora seja a mesma palavra, mas eu quero que os irmãos acompanhem para a gente só fundamentar isso. 2 Reis 22, versículo 14, tá? A respeito de Hulda, o nome dela como profetisa só aparece 2 vezes na Bíblia, e quando essas palavras acontecem assim, é bom a gente dar uma olhada, aquilo que é exceção, é bom a gente dar uma verificada, tá? Porque tem algo importante para nós tomarmos conhecimento. 2 Reis 22, versículo 14, um outro irmão, 2 Crônicas 34, versículo 22, por gentileza, para a gente não perder o tempo nosso aqui.
Eu leio. Presbítero. Sim. Quem tá? Reinaldo? Eu. Sim, pastora Maiara, por gentileza. O sacerdote Ilquias, Aicam, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Amém. Nós vamos encontrar essa mesma definição em segundo livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 22. Se um outro irmão ou irmã quiser fazer essa leitura, eu agradeço. Tá? Os irmãos estão gostando dessa aula assim, mais interativa, mais participativa? Eu cansei daquela aula expositiva, só falando para a tela. Eu acho que a gente não tem muito aproveitamento, não. Eu decidi mudar essa metodologia para a gente participar um pouquinho melhor. Tá ok? Assim é melhor mesmo. Ok. Tem um microfone aberto aí e está dando interferência aqui, uma criança falando. Quem vai fazer a leitura de 2 Crônicas 34, versículo 22? Por gentileza. Eu faço. Por gentileza, pastora Mayara. O rei Josias não levou em conta... É esse, né? Sim, sim. O rei Josias não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou o seu filho. Este, ao morrer, exclamou: veja isto, o Senhor, e faça justiça. Não é isso não. Segunda Crônicas 34, versículo 22. Ah, é 34. É uma passagem semelhante à que a senhora leu em 2 Reis 22. Ah, sim, achei. 22? 34, versículo 22. 34, 22. Exato. Hilquias e aquele que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate e neto de Arás, e responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Viu que é a mesma passagem em 2 livros diferentes? E Ulda é citada 2 vezes, né, como profetisa. Depois a gente vai encontrar Noadias, lá em 2 Reis, aliás, não, Neemias 6, versículo 14. Quem pode ler Neemias? Um dos profetas menores, depois a gente vai estudar lá na frente. Neemias é um livro extraordinário, viu, para a gente estudar ele. Ver as instruções para o sacerdote, a maneira como o profeta foi usado ali naquela nação, tá? É um livro que, embora do Antigo Testamento, mas tem muito a nos ensinar hoje. Neemias 6, versículo 14. Quem vai fazer a leitura? Neemias 6, versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalete, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Essa Noadias, ela era uma falsa profetisa, né? Não é falsa profeta, não. Profetisa. E ela articulou com Sambalate aquela questão lá para tentar prejudicar o povo de Deus. Então ela usou de uma profecia para tentar enganar o povo de Deus, inclusive usando lá Sambalate como pessoa a ajudar no engendramento lá da sua malignitude, por assim dizer. Depois de Noadias, a gente vai também falar da esposa de Isaías. E olha para a nossa surpresa aí. Ela também era considerada profetisa, tá?
a esposa de Isaías. Eu não fiz aqui o registro da passagem, mas os irmãos depois buscam aí na internet, esposa de Isaías, você vai lá e vai verificar que ela também profetiza, né? Profetiza, esposa de profeta. Que maravilha. Bom, em todas as outras ocorrências na Bíblia, é uma palavra masculina, profeta. A palavra pode se referir a falsos profetas ou a profetas de deuses falsos, mas quase sempre se refere aos porta-vozes comissionados por Deus. Dando sequência aí. Definição de profeta no Novo Testamento. O Strong agora vem com 0 ou vem sem 0? Porque o Novo Testamento foi escrito no grego. Quem me responde? Sem o 0. Sem o 0, né? Porque se tiver 0, essa palavra não é grega, ela é hebraica, não é isso, pastora Maiara? Isso mesmo, eu aprendi com o senhor. Amém. Amém. Agora, quando vocês estiverem verificando a Bíblia de vocês, essa questão, você já sabe o que vai ser uma palavra hebraica, o que vai ser uma palavra grega. Então, profeta no Novo Testamento é profetes com PH. Strong 4396, se puderem anotar. Strong 4396. O que significa? Oba, Reinaldo? Isso, vou botar aqui um pouquinho. Sim. Nós estamos com dúvida com esse negócio de 0, strong aí. Você pode repetir de novo? Sim. Quando você vai consultar uma palavra hebraica, seja numa concordância, seja num dicionário bíblico, né? Se vier escrito strong, e o número começar com 0, é uma palavra hebraica, né? Possivelmente do Velho Testamento, né? E se ela não tiver 0, se ela não vier precedida de 0, é uma palavra grega. No caso de profeta no Novo Testamento, é profetes com PH. Strong 4396. O pro significa antecipado e feme, que significa falar. Portanto, profeta é, antes de mais nada, alguém que fala antecipadamente, né? Deus quer revelar algo a alguém, e aí ele levanta quem? Levanta os profetas para anunciar. O profeta antecipa a palavra de Deus para advertir o povo, para que o povo siga o caminho que ele determina, para que o povo não venha falhar. Essa confirmação aí, ela está lá em Amós, capítulo 3, versículo 7. Se alguém puder fazer essa leitura, eu agradeço. Só queria mais rapidez aí nas leituras, para a gente dar conta de passar as planilhas todas aqui, dentro do tempo que a gente tem aqui, tá? Amós 3:7. Amós 3:7. Olha aí como que Deus envia o profeta para antecipar uma palavra dele. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ok, então Deus falou ali na boca de Amós que ele não falaria nada ao seu povo sem antes revelar aos seus profetas, né? Então os profetas recebiam essa palavra de Deus e eles antecipavam isso ao povo de Deus, para que o povo de Deus caminhasse segundo aquilo que Deus orientava. Tudo bem? Eu queria que alguém lesse Mateus capítulo 2, versículo 5. Mateus 2, versículo 5.
enquanto alguém localiza, eu vou dando aqui a definição de profeta no Novo Testamento. Alguém que anuncia antes uma mensagem divina, que às vezes pode incluir o prenúncio de eventos futuros. C. Entre os gregos, o profeta era o intérprete da vontade divina. Essa ideia é dominante no uso bíblico, né? Esse intérprete é como se fosse um arauto. Um arauto era um proclamador da verdade. O arauto, ele recebia uma mensagem, geralmente dos reis, e ele, como mensageiro, levava essa mensagem ao destino que lhe era determinado, né? Então, no mundo grego, essa questão de que o profeta é um intérprete, né, da vontade divina é uma situação reinante, ela é dominante, né? Inclusive com relação ao uso das palavras gregas no Novo Testamento. Por esse motivo, os profetas são especialmente dotados de discernimento nos conselhos do Senhor e servem como seu porta-voz. É difícil a gente afirmar que um profeta não tem discernimento do mundo espiritual, que ele não saiba exatamente aquilo que Deus está mandando ele fazer. Quando você recebe uma profecia, que essa profecia ela não te consola, ela não te edifica, né? Ela não te exorta, ela não fala coisa com coisa para você, você pode desconsiderar de imediato, porque o efeito, o propósito da profecia é esclarecer, jogar luz no seu entendimento, é mostrar a vontade de Deus para a sua vida, para a vida da igreja, ok? Então, o profeta precisa de discernimento para atuar como um porta-voz de Deus. Profecias ou profeteia, né? É uma dádiva do Espírito Santo. A gente vai encontrar essa passagem lá em 1 Coríntios 12, versículos 12. Alguém achou a passagem de Mateus 2:5? Achei, pastor. Por gentileza. Irmã Vilma. Mateus 2:5. Vendo-lhe a fé, Jesus disse aos paralíticos: os seus pecados estão perdoados. Ouviu? Mateus 2:5? Capítulo 2, versículo 5? Eu acho que não. Será que eu não estou errado? Não, estou em Marcos. Olha. Minha Bíblia é muito pequenininha, a letra. Mateus 2:5. Mateus 2:5. Ele respondeu: na cidade de Belém, na região de Judá, pois o profeta escreveu o seguinte. Amém. Tá vendo? 1 Coríntios 12, versículos 12. Vamos ver como que é essa questão do dom do Espírito Santo. Esse dom, essa dádiva do Espírito Santo estimula os crentes a exercitar, embora em nível diferente daqueles com ofício profético, né? Eu vou explicar isso depois. Quem vai fazer a leitura de 1 Coríntios 12, versículos 12, por gentileza? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Está vendo aí? Versículo 12? Isso. 1 Coríntios 12, versículo 12. Dê sequência, por gentileza. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos bebidos de um Espírito. Porque Amém. Também o corpo não é um só membro, mas muitos. Está vendo aí? Então, essa questão da dádiva do Espírito Santo, com relação ao dom de profecia, que é um dom que nós devemos buscar, Paulo fala que quem profetiza, ele edifica a igreja, ao contrário daquele que só fala línguas, né?
ou diversidade de línguas, que só edifica a si próprio. Mas quem profetiza, quem tem o dom de profetizar, né, ele edifica a igreja, tá? É diferente daquele que tem um ofício, né, que tem um papel ou a obrigação, vamos dizer assim, de exercer um ministério profético. Há uma diferença do dom, tá, para profetizar. Pessoas podem profetizar sem ser do ministério profético. Deus pode usar ele uma vez ou quantas vezes Deus quiser, né? Mas tem pessoas que são colocadas dentro do ministério para exercer o ministério profético. É um ofício, né? Esse exercício da pregação da palavra, de difundir a palavra, de dedicar ao ensino da palavra, né? Porque a palavra de Deus é a maior profecia, né? E é a mais completa que existe na face da terra. Essa passagem que vem aí falar sobre o ministério profético, como também outros 4, está lá em Efésios 4, no versículo 20, por gentileza, tá? Efésios 4, versículo 11. Efésios 4, versículo 11. Quem vai fazer a leitura, por gentileza? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, Isso. Outros para evangelistas, sim, e outros para pastores e mestres. Sim. Então são 5 ministérios proféticos, certo? Nós estamos lá no Ministério Fé e Família. Nós, ou quem é de uma outra igreja, não é diferente. Nós temos 5 ministérios. O apostólico ele não é uma graduação, alguém que está acima de todos os outros. É alguém que edifica igreja, tá? Que constrói templos, né? O ministério profético é aquele que se dedica com exclusividade à pregação, ao ensino da palavra de Deus. Então tem o apóstolo, tem o profeta, depois tem o evangelista. O evangelista, sabe, o ministério evangelístico é o único ministério que ele afeto a todos nós, né? Conforme a palavra de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então o ide, sabe, o ministério evangelístico é obrigação de todos nós. Se ninguém tiver um outro ministério dentro da sua congregação, não é apóstolo, não é profeta, saiba que você é evangelista, sim, que você tem a obrigação de discipular alguém, de pregar a palavra para alguém, orar, sabe? Mostrar Jesus para essas pessoas, né? Ser luz aonde você estiver, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, o ministério evangelístico, ele é uma responsabilidade de todos nós. Mas eu li esse versículo para mostrar que existe um ministério exclusivo, sabe, para se exercer dentro da igreja, o ministério profético. Depois do evangelístico vem o quê? Pastores e mestres, tá? São 2 ministérios também importantes dentro de qualquer ministério, tá? Alguém que cuida, que apacenta, que cuida do rebanho, né? Alguém que se dedica ao ensino da palavra de Deus, como a nossa mestre Glaucia, aí o nosso César Yoshida também, que está aí auxiliando ela na coordenação da nossa formação de crescimento na fé, né? São ministérios que são muito bem valorizados dentro da igreja. Devem ser reconhecidos por todos.
inclusive. Quem são os profetas de hoje? Né? A gente já viu que o profeta do Antigo Testamento, ele tinha a obrigação de conduzir um povo, de anunciar a palavra de Deus conforme Deus determinava, né? Conforme foi Moisés, conforme foi Elias, Eliseu, Samuel, vários outros, né? Mas que no Novo Testamento, Jesus falou que todos os profetas profetizaram, até João Batista. Profetizaram o quê? Anunciando ela se encerrou, porque agora esse ministério é da igreja, e a igreja precisa da direção, da unção do Espírito Santo, para que alguém exerça, sabe, para que alguém use o dom de profecia, ou para que exerça o seu ministério profético. É totalmente diferente. Mas eu trouxe aqui 3 definições de como as pessoas são conhecidas como profetas no mundo de hoje, sabe, nos dias atuais. São arautos proclamadores das verdades salvíficas. Todo aquele que anuncia as boas novas, todos aqueles que proclamam a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, é profeta, sabe? Está fazendo aquilo que Deus determina. Desde que faça com cuidado, para que não acrescente, para que não diminua aquilo que Deus colocou na sua palavra. Saiba que é importante você anunciar a palavra de Deus, sabe? As verdades salvíficas, as boas novas do Evangelho. Então, o profeta de hoje somos nós que anunciamos, de certa forma, a palavra de Deus. São pessoas que receberam o dom divino conforme um fim proveitoso, sabe? Eu recebi um dom para profetizar, sabe? Essa pessoa recebeu um dom, então ela vai profetizar na igreja. Não é aquela pessoa que as pessoas são direcionadas ou se encaminham até elas para ouvir alguma coisa. Não é esse tipo de profeta. O profeta de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, ele é enviado por Deus. Deus sabe que você precisa, Deus sabe que você precisa ouvir, sabe? E você não precisa ir atrás de profeta. Se Deus quiser falar com você e usar um profeta, ele vai enviar o profeta para falar com você. E isso geralmente ocorre na igreja, para que não haja confusão, para que a gente não seja enganado, né? Conforme Paulo fala lá em Efésios 4, no versículo 14, para que nós não sejamos mais como meninos, jogados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Existem profetas, hoje existe profecias no mundo atual, no Novo Testamento, existe, mas tem que seguir o padrão que Paulo orientou aqui. A gente pode verificar aqui várias passagens aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos de 1 a 6, primeiramente. Quem vai me ajudar? Tá? Por gentileza. Primeira Coríntios 12, versículos de 1 a 6. Vamos entender como é que esse dom divino para profetizar. Quem tem só o dom de profetizar não precisa ser exatamente profeta. Aquele ministério profético. 12. De 1 a 6. Irmãos, sejais ignorantes. Vos bem sabeis que erreis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme erreis ereis guiados. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, Amém. há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera
tudo em todos, mas há manifestações do Espírito, e é dado a cada um para que for útil. É até o 7, né? Já leu 7? Pula para o versículo 10, por gentileza. 10 e 11. E há outro a operação de maravilhas, e há outro de profecias, e há outro de dom de discernimento, discernir os espíritos, e há outros de variedades de línguas, e há outros de interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Então vocês viram que há diversidade de dons, que existe também o dom de profecia, né? Que Deus usa isso para um fim proveitoso. Esse fim proveitoso quer dizer o quê? Que Deus usa conforme a vontade dele, conforme lhe apraz, não é conforme a vontade do profeta, não é conforme a vontade de quem quer ouvir o profeta, é conforme Deus determina, é com um fim proveitoso. 1 Coríntios 14, versículo 29, por gentileza. 1 Coríntios 14, versículos 29, por gentileza. Quem vai fazer a leitura? Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Estão vendo aí? Paulo estava disciplinando a igreja lá de Corinto, né? Qual é a finalidade do dom de profecia? É que ele edifique a igreja. Para ele edificar a igreja, é necessário que a igreja entenda o que o profeta está dizendo. Então, se várias pessoas profetizarem ao mesmo tempo, vai haver confusão e ninguém vai entender a mensagem de Deus. Ninguém vai entender o que Deus quer falar à sua igreja. Então, 2 ou 3 profetizem, cada um à sua vez, sabe? E os demais ouçam e julguem o quê? A profecia, né? O profeta não, o profeta quem julga é Deus, tá? Esse julgamento é para saber aquilo que eu falei inicialmente. Se a profecia, ela não edifica, ela não consola, ela não exorta, não é profecia de Deus, tá? É necessário que nós tenhamos esse discernimento, esse entendimento, tá? E é bom a gente também não duvidar daquilo que Deus quer falar à sua igreja, porque Deus ainda usa muitas pessoas com dom de profecias, como profeta na igreja, tá? Porque se a gente duvidar, a gente pode correr um risco ruim, né? E de repente sofrer algo, ou de repente não participar de uma bênção que Deus tem para a sua igreja, só por ter duvidado daquilo que Deus queria anunciar ao seu povo, tá? Sim, quem fala? Queria fazer uma pergunta. Sim. Eu, Vilma. Se a pessoa chega na igreja com o coração fechado e ela não está com o coração aberto para receber de Deus, a gente pode profetizar na vida da pessoa e ela não receber nada, né? Pode profetizar se Deus mandar você profetizar. É porque eu sinto que eu já orei com alguém e eu vi que a pessoa estava com o coração fechado e... Sim. Ela tem o direito de fazer isso, né? Uns profetizam e outros julgam a profecia. Tem gente que duvida. Às vezes porque a pessoa ainda não foi liberta? Não. Eu creio que para a gente aceitar uma profecia é uma questão de fé da pessoa aceitar, né? E de quando ela exerce a sua fé, ela aceita, né? É lógico que ela vai ser edificada, ou se ela precisa de consolo, ela vai ser consolada. Se ela precisa animar o espírito, exortar o espírito, né? Exortação é isso, animar o espírito. Ela vai se alegrar, ela vai se aceitar. Se ela está com o coração fechado, eu não tenho, vamos dizer assim, condições de explicar para você o que pode ocorrer. Mas você pode orar conforme a instrução de João, no capítulo 16, versículo 8, né? Onde lá fala que o Espírito Santo é que convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo, não é verdade? Quando a gente não convence, quando a gente não consegue passar a mensagem de Deus,
a gente precisa pedir a orientação para que o Espírito Santo nos ajude, né? Vocês já viram durante os cultos, às vezes o pastor pregando, e de repente o pastor percebe, tem um discernimento, tem a revelação, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria de que determinada pessoa ou determinado grupo não está aceitando aquela palavra. De repente o pastor usa o microfone e fala: gente, ore, intercede. Nessa hora você deve pedir ajuda a quem? Ao Espírito Santo, porque é o único capaz de convencer essa pessoa a respeito do que Deus está falando ao coração dela. A gente não vai conseguir persuadir. E se a gente persuadir, essa não é a vontade de Deus, né? Lá no capítulo 2 de Coríntios, 1 Coríntios, Paulo fala que a sua mensagem, ela não se constitui de persuasão, de sabedoria humana, né? Mas de poder de Deus, de direcionamento do Espírito Santo para que as coisas aconteçam, para que haja revelação. Amém? Amém, entendi. Vou dar sequência aqui. São pessoas escolhidas para o ministério profético. A gente já leu a leitura lá de Efésios 4:11, e vocês viram que tem pessoas que têm o dom e tem pessoas que exercem um ministério específico para ser profeta, né? Para cuidar do ensino e da pregação da palavra de Deus. Ele só consegue fazer isso. Tem gente que consegue pregar, tem gente que consegue ensinar, mas não consegue apacentar. O apacentamento é dom de Deus para quem é pastor, tá? E aqueles que se dedicam somente ao ensino, a buscar o entendimento da palavra de Deus para ensinar, são mestres, são dons também, são ministérios específicos que Deus usa, e como eu disse anteriormente, eles devem ser reconhecidos, devem ser respeitados e devem ser seguidos dentro da igreja. Amém? Os irmãos querem fazer um intervalo e a gente voltar daqui 10 minutinhos? Ou querem dar sequência? Esse assunto, ele não vai se esgotar com essa aula de hoje. É interessante que vocês façam leitura dos livros, né, que a gente coloca aí para complementar as aulas nossas. Eu não vou exigir e nem vou fiscalizar quem lê ou quem deixa de ler, mas eu sempre coloco à disposição dos irmãos várias literaturas, né? A respeito dos livros proféticos, eu coloquei 2 literaturas no grupo, né? A respeito de livros proféticos, eu vou também depois estar postando, já postei 2 também, a respeito de 2 profetas menores. E essa leitura os irmãos façam aí na medida que pode fazer. São livros aí que, se você tiver uma disciplina, dá para ler em 10 dias, 15 dias, né? Sem cansaço. Mas que é bom os irmãos fazer uma complementação dessas aulas para que os irmãos sejam edificados, porque esse tempo aqui é muito pouco, não dá para esgotar o assunto. E eu tive que fazer toda essa introdução para na próxima aula entrar para falar a respeito dos profetas maiores, e aí os irmãos vão ter um entendimento melhor do que como isso vai acontecer lá adiante. Amém? Os irmãos querem fazer um intervalo ou quer tocar, vamos direto? Presbítero, eu acho que o César queria falar. Eu prefiro direto. Não sei. Uma manifestação, quem mais? Quem quer que siga direto? Gente, vamos manifestar, ué. Eu tô com a maioria. Eu tô com a maioria também. Direto. Pode ser direto também, eu também prefiro. Então vamos tocar, então? Tudo bem, eu agradeço aí a tolerância de vocês, né? Porque é um assunto que ele é cansativo, né? Às vezes causa desânimo, mas eu faço questão de atender a vontade de vocês. A apostila trouxe um quadro aí, demonstrando, fazendo uma comparação da vida dos profetas de Deus, diferente daqueles que são considerados falsos profetas, né? Eu transcrevi aqui a minha planilha. De um lado esquerdo está
os profetas de Deus e do lado direito os profetas falsos, né? E nós elencamos aqui, segundo a apostila nos trouxe ali, elencamos 10 pontos que são bem fáceis da gente estar fazendo a comparação. O primeiro deles, os profetas de Deus são chamados por Deus para o ministério, né? Vocês viram a maneira como Deus chamou Moisés, a maneira como Abraão foi usado como profeta. A Eleni perguntou, eu respondi. Essa passagem está lá em Gênesis 20, versículo 7. Depois vocês podem consultar a maneira como Deus usou Samuel, né? Deus chamou ele 3 vezes e a partir do momento que ele passou a entender que aquilo era a vontade de Deus, nunca mais ele largou o ministério profético. E com 12 anos de idade, ele já oficiava no templo, né? Então foi um profeta realmente extraordinário, um cara que ungiu Davi rei, um cara que fez muita coisa boa pelo povo de Deus, né? Então eles são chamados para o ministério. O falso profeta não é assim. Eles agem por conta própria no exercício ministerial, né? Geralmente ele divide com alguém, né? Às vezes sai em rebeldia, sai sem a bênção de um determinado lugar, né? E ele abre o seu ministério sem a direção de Deus, vai sofrer. Um dia desse eu preguei na igreja falando sobre guerra espiritual, sobre guerras que são injustas, guerras que não é para a gente participar delas, e aí às vezes a gente entra de gaiato e passa a sofrer consequências que às vezes não sabe por quê, né? As pessoas que geralmente exercem um ministério como falso profeta, em determinado momento ele vai sofrer prejuízo, e é certo que o ministério não vai fluir, sabe? Porque aonde Deus está, aonde tem a bênção de Deus, prospera, né? E as coisas acontecem. Uma das coisas que eu fico maravilhado com o pastor Luiz, não estou aqui, vamos dizer assim, fazendo confete, mas o pastor Luiz e a pastora Luciene, eles não aceitam ninguém de um outro local se a pessoa não estiver vindo bem, se a pessoa não tiver saído na bênção, se a pessoa não tiver saído de uma maneira que elas possam ficar livres ali no nosso ministério a exercer o dom que Deus tem dado, sem que ela não esteja bem, né? Sem que ela não tenha deixado algo para trás, algo que venha ser prejudicial a ela, a sua família. Isso é maravilhoso. Segundo ponto, eles fazem a vontade de Deus, os profetas de Deus. Os falsos profetas atendem a interesses pessoais, né? Hoje, até na internet, eu já recebi, aqui eu falo com muita gente, e às vezes aqui e acolá tem alguém pedindo uma caixinha, pedindo ajuda, às vezes para uma casa de recuperação, às vezes para ajudar numa casa de socorro, e aí a gente passa a analisar quem é a pessoa, que tipo de ministério ela exerce. Eu costumo perguntar quem é o pastor dela, se o pastor enviou ela para aquele trabalho, né? E quando eu verifico que não condiz com a palavra de Deus, então eu não contribuo, eu não ajudo, porque vai ser prejudicial a ela e a mim, não vai haver edificação. Na obra de Deus tem que ser enviado, tem que ser chamado, tem que ter convicção, tem que haver dedicação, seriedade, né? Tem que fazer as coisas de maneira que seja com alegria, com voluntariedade, né? Nada por obrigação, porque assim as coisas fluem de modo natural. Terceiro ponto, são fiéis e comprometidos com Deus, os profetas de Deus. Ao contrário dos falsos profetas, eles são infiéis e sem compromisso com Deus, né? 4, vivem em renúncia total e consciente.
Esse é o profeta de Deus. O outro lado, o falso profeta, vivem em liberdade total. Mas essa liberdade que pode ser confundida com libertinagem, né? Como desorganização. Provérbios 3:5 fala para a gente confiar em Deus e não nos estribarmos no nosso próprio entendimento, né? Então, quem faz as coisas sempre da sua própria vontade, sempre do seu próprio pensamento, que não segue a direção de Deus, não pode ser considerada um profeta de Deus. 5. Os profetas de Deus falam o que Deus determina. A gente já falou isso aí reiteradas vezes. O outro lado, o falso profeta, fala o que o povo deseja ouvir, né? Então, quando a gente vê um profeta, uma profetisa fora da igreja, que às vezes visitadas por dezenas, por centenas, né? E de repente a gente começa a verificar que essas pessoas elas são muito bem, vamos dizer assim, visitadas, porque elas vão dar uma profetada, vão transmitir aquilo que as pessoas querem ouvir. Só que o tempo vai passar, aquela palavra não sai da mente da pessoa, não sai do coração, a palavra não se cumpre e vem mais uma decepção. Isso acontece e nós que somos obreiros, estamos aqui estudando a palavra de Deus, temos que aprender de maneira correta para ensinar também correto de maneira sadia. Ponto 6. Influenciam pessoas, mas não são influenciadas por elas, né? Esses são os profetas de Deus. A gente vê aquela passagem lá de Eliseu, né, que profetizou na vida de Naamã, e Naamã quis pagar pelo serviço, vamos dizer assim, por ter sido curado lá no Rio Jordão, e Eliseu recusou aquela oferta, recusou aquele pagamento. Ele não sofreu influência, ainda que, vamos dizer assim, ele tivesse necessidade daquele dinheiro. Ele sabia que ele estava fazendo aquilo pela direção de Deus e que ele não devia cobrar, né? O servo de Eliseu, ele foi lá e pegou aquela oferta, aquele dinheiro, todas aquelas riquezas que Naamã passou, que era para Eliseu, e ele teve a sua vida amaldiçoada em razão disso. Então, os profetas de Deus não são influenciados por pessoas, porque eles fazem somente aquilo que Deus determina, aquilo que Deus orienta a dizer, fazer às pessoas. O outro lado, o falso profeta, não é assim. Eles não influenciam, mas são influenciados pelo mundo. Os profetas de Deus são cheios de autoridade divina. O outro lado são cheios de estratégias maquiavélicas, né? Já que não há uma unção, uma direção do Espírito Santo, eles precisam de estratégias para poder persuadir o povo, para poder enganar o povo, né? É preciso que nós, obreiros, a gente tenha uma devida orientação com relação a isso. 8º, os profetas de Deus creem na palavra e cumprem com rigor, né? O outro lado, eles não creem e nem observam a palavra de Deus como é devido, né? Fazem as coisas da maneira como bem entende. 9, os profetas de Deus anunciam a doutrina do Senhor ao povo. O outro lado, o falso profeta, cria doutrinas adaptadas ao gosto. Sabe quando a palavra está sendo colocada conforme a doutrina, conforme a palavra de Deus, né? Paulo falou lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, para que nós presbíteros, né, para que nós obreiros tenhamos cuidado da doutrina, né? Porque se nós fizermos assim, nós
a palavra que nós pregamos salvará a nós e também aos nossos ouvintes, né? Quem não faz isso conforme a orientação, conforme a doutrina, não consegue salvar ninguém, não consegue salvar nem a si próprio, né? Segundo aí a orientação de Paulo em 1 Timóteo 4,16. 10. O objetivo do profeta de Deus é servir fielmente a Deus. O objetivo do falso profeta é adquirir bens materiais. Então, quem conhece a palavra de Deus sabe que quem vive da obra e quem vive, vamos dizer assim, com ganância, né? Quem vive enganando as pessoas para adquirir bens materiais. Isso é uma situação ruim quando a gente se depara com ela, até constrangedora, mas a gente que conhece a palavra de Deus não aceita esse tipo de coisa, porque você conhece a palavra, conhece a doutrina e sabe quais são as maneiras com as quais o obreiro, especialmente quem lidera o ministério, ele tem que fazer com o povo com relação à palavra que ele tem o papel, a obrigação de conservar, né, e transmitir conforme a orientação de Deus. Bom, dito isto, né, agora nós começamos de fato a introduzir, a trazer alguma coisa com relação ao compêndio de livros que nós chamamos de livros proféticos, né? Começando com Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, né? E vai até o livro de Daniel. Todos esses 5 livros são considerados livros dos profetas maiores, né? E a gente já caminhou bastante com relação ao Antigo Testamento. Estudamos o Pentateuco, 5 livros. Estudamos os livros históricos, que foram 12 livros, 17, mais 5 agora, né? Que nós vimos a semana passada, que foram os livros poéticos, né? De maneira que, quando nós encerrarmos essa parte dos profetas maiores, nós já teremos lido 12, 39 menos 12, dá quanto? 39 menos 12, 27 livros? 27. Isso. Então, meus irmãos, nós já caminhamos bastante. E muito material vocês têm para estudar aí, né? Não deixe de vez em quando recapitular aquilo que nós vimos lá atrás, as aulas anteriores, que vocês vão sempre pegar um gancho e vão conseguir fazer aí o link para que não fique perdido em seus estudos. Mas eu já tinha respondido aí a pergunta da Eleni, né? Antes da gente introduzir os profetas maiores, eu fiz questão de buscar algumas pessoas que foram profetas considerados no Velho Testamento, começando com Abraão, lá em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Moisés, nós falamos aqui exaustivamente, né? Um profeta que inclusive recebeu a tipologia de Cristo, né? Na questão de ter largado o palácio, ter ido para o deserto, depois de estar 40 anos no deserto, retornar ao Egito, libertar o povo de lá, levar até as margens do Rio Jordão, e só depois, passando isso para Josué, dar continuidade. A gente viu uma abnegação muito grande na vida de Moisés, realmente um grande homem de Deus. E eu até poderia chamá-lo também de grande profeta, né? Embora ele não tenha um livro apropriado para isso, a não ser o Pentateuco, né? E possivelmente o livro de Jó, conforme nós lemos lá na semana passada, na aula passada. Ele não foi relacionado como
grande profeta, né, nesse compêndio dos 5 livros, mas para a história do Antigo Testamento, ele foi sim um grande homem de Deus, um grande profeta, fez tudo que Deus determinou, né? Vimos também Samuel, né, o profeta que escutou a Deus, o profeta que ungiu Davi, rei ainda ali na sua adolescência, na casa de Jessé, né? Os irmãos conhecem a história, né? Davi tinha mais 7 irmãos e estava lá pastoreando as ovelhas no campo, e de per si cada um dos irmãos foi passando do mais velho até o mais novo, e Jessé já tinha esquecido de Davi. E como a luz não acendeu, o profeta Samuel falou: não é nenhum desses, não tem mais nenhum outro. Jessé não lembrava mais. Falou: mas espera aí, só falta Davi. Davi só consegue pastorear as ovelhas. E aí Samuel falou que eles não iam jantar enquanto Davi não chegasse. E quando Davi se apresentou, ele foi o único que se ajoelhou, respeitou o profeta, fez referência a Deus e ali foi abençoado, foi ungido rei ainda na adolescência. A gente sabe que a história depois, lá na frente, essa transformação só aconteceu depois, mas o profeta Samuel, ele teve essa designação de Deus. E mais interessante ainda é que Ana, a mãe de Samuel, ela era estéril, né? O marido tinha uma outra esposa e essa outra esposa zombava de Ana porque ela não conseguia conceber filhos. Ela orou exaustivamente a ponto do sacerdote Eli achar que ela estaria embriagada, né? E ela falou que não, que ela estava com muita dor e que ela queria, sim, a bênção de Deus, que seria a vida de Samuel, né? Que foi o homem que veio, vamos dizer assim, restabelecer o trono, né? O trono de Davi, cuja genealogia faz parte lá dos ancestrais de Jesus Cristo, conforme o capítulo 1 de Mateus. Depois os irmãos podem lá verificar. Elias, né? Elias também foi um grande profeta, um cara que desafiou profetas de Baal, desafiou os Baalins, né? Fez cair fogo do céu, um cara que aquilo que ele falava, Deus confirmava na boca dele. Certa vez o rei mandou que ele fosse à presença dele e enviou um capitão com 50 soldados, e quando o capitão chegou com aquela tropa, ele falou: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os 50 soldados. E isso aconteceu. E o rei mandou mais uma vez um capitão com mais 50 soldados, e aconteceu da mesma maneira. O terceiro capitão foi mais humilde, chegou diante dele e falou: tem misericórdia de mim, vem comigo, né? E ele atendeu e foi. Mas aquilo que Elias falava acontecia. E a história registra isso muito bem. Os irmãos, depois, se puderem fazer uma leitura a respeito de tudo que fala da vida do profeta Elias, a gente vai relembrar muita coisa boa ali. Eliseu foi sucessor de Elias, também teve um ministério extraordinário, né? Antes da gente falar dos profetas maiores, eu destaco, né, esses 5 personagens: Abraão, Moisés, Samuel, Elias e Eliseu. Homens que incontestavelmente fizeram a vontade de Deus, que não tiveram medo de correr risco de sofrer ameaça, de contrariar homens, de contrariar reis, para fazer a vontade de Deus, né? Tem uma passagem de Atos, no capítulo 5, versículo 29, uma passagem que Pedro, quando saiu da prisão, ele foi proibido de ensinar a palavra de Deus, de falar sobre Jesus Cristo. Ele falou: olha, quando envolver
a palavra de Deus e os homens, é melhor que nós sigamos em fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Esses 5 homens, Abraão, Moisés, Samuel, Elias e Eliseu, eles procediam assim. Eles não tinham medo da morte, inclusive. Eles enfrentavam tudo e a todos por causa da palavra de Deus, por causa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Profetas maiores, começando por Isaías. Hoje é só uma introdução, porque a semana que vem, na próxima aula, nós vamos falar de cada um. Mas o que eu destaco de Isaías, né, é a questão que ele profetizou entre 700 anos e 690 anos antes de Cristo, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, conhecida como profeta messiânico. Destaque para o capítulo 53. Ele é conhecido como profeta messiânico porque é o que mais falou de Jesus Cristo. E ele não falou nominalmente, né? Ele usou vários nomes para falar de Jesus Cristo. Uma das passagens que eu mais gosto é aquela passagem de Isaías, capítulo 9, versículo 6, né? Onde ele fala que um filho se nos deu e o nome dele seria o quê? Maravilhoso, né? Príncipe da paz, Consolador e por aí vai, né? É um homem que muito falou a respeito do Filho de Deus, de diversas formas, usando diversos nomes, mas é o profeta que inclusive, quando Jesus estava no templo e ele teve a oportunidade de fazer a leitura, ele lia Isaías e falou: hoje se consuma, hoje se concretiza essa palavra, né? Falando a respeito do profeta Isaías, que Isaías falava a respeito dele e que naquele dia que Jesus estava com aquela oportunidade ali no templo, se cumpria aquilo que Isaías falava a respeito dele. Jeremias profetizou também lá em Judá entre 626 a 586 a.C., durante os reinados de Josias, Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. Seu ministério durou até depois da queda de Jerusalém, em 586 a.C. Foi precedido no ministério pelo profeta Sofonias, né? E Naum, Abacuque e Obadias foram contemporâneos seus. Ezequiel foi um contemporâneo mais jovem, profetizando na Babilônia de 593 a 571 a.C. Então, antes de Jeremias, Sofonias profetizou ao povo de Deus. E no tempo de Jeremias, foram contemporâneos dele, conforme diz a palavra de Deus, também Naum, Abacuque e Obadias, e que Ezequiel veio posteriormente a ele. Tanto que também na sequência dos livros dos profetas maiores, né, Ezequiel está depois de Lamentações de Jeremias, que é depois do livro do profeta Jeremias, né? Daniel, eu escrevi um pouquinho mais a respeito de Daniel, porque... Oba! Eu tenho uma dúvida, talvez eu não tenha entendido. Certo. Por que fala profeta maior? Sim, o profeta maior não é pela questão da importância que ele se apresenta perante o povo de Deus. É maior porque ele escreveu mais, sabe? A gente verifica que Isaías, por exemplo, escreveu 66 capítulos, não é verdade? Os profetas menores são profetas que também profetizaram, que disseram, que anunciaram a palavra de Deus, mas
em menores capítulos, né? Então, quando a Septuaginta foi fazer a separação por grupos, separou profetas maiores pela questão desses 4 profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles terem escrito mais capítulos, né? Ter falado mais a respeito da palavra de Deus. Não é porque é mais ou menos importante. Tá ok? Ok, entendido. Respondeu direitinho? Respondeu, entendi. A gente já tinha visto a respeito disso lá naquela introdução, lá também na primeira parte, né? Na introdução ao Antigo Testamento 1, quando eu fiz aquela aula inaugural, eu falei a respeito disso lá, a questão dos profetas maiores em relação aos profetas menores. Mas é bom a gente estar lembrando, irmão Viu, porque vai também aí ajudar os irmãos que continuavam com a mesma dúvida. Daniel profetizou no século 6 antes de Cristo. Embora o cerco e a deportação de cativos para a Babilônia tenha durado vários anos, homens fortes e corajosos, os habilidosos e instruídos foram retirados de Jerusalém logo no início da guerra. Eu queria que alguém me ajudasse aí na passagem de 2 Reis 24, versículo 14. A gente vai ter essa confirmação, essa fundamentação disso que a gente está falando a respeito de Daniel. Segundo livro de Reis, capítulo 24, versículo 14. Quem pode me ajudar, por gentileza? Alguém? Segundo Reis 24, versículo 14. Quem está na sequência aí? E transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos e a todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Está vendo aí? O povo, quando foi cativo para a Babilônia, eles foram selecionados, né? Eles pegaram o melhor lá da terra dos hebreus, o melhor do reino de Judá, e qualificaram esse povo, e entre eles estava Daniel, né? E Daniel era um homem muito sábio, conforme a história registra, ela se apresenta para nós aí, conforme a leitura dos 12 capítulos que ele coloca aí no seu livro, no Antigo Testamento. Mas juntamente com ele foram todos os homens corajosos, fortes, habilidosos, instruídos, né? Tinham pessoas escribas. O melhor de Jerusalém foi levado cativo para a Babilônia. Aquilo que não servia, eles deixaram para trás. Eu nunca vi uma escravidão como essa, um registro como esse, conforme foi feito nos dias de Daniel e as pessoas que foram com ele cativas à Babilônia. A data do cativeiro de Daniel, costumeiramente, aceita a data de 605 anos antes de Cristo. Sua profecia abrange o espaço de tempo da sua vida, né? Então, com essa afirmativa, a gente pode dizer que Daniel profetizou durante toda a sua vida, né? Enquanto tinha vida, ele fez a vontade de Deus. E uma das coisas interessantes que é fácil a gente identificar isso, na medida que você toma conhecimento, é o propósito de Deus na vida de Daniel e a maneira como ele quer demonstrar isso. E o propósito é exatamente isso, mostrar que Deus de Israel é o único Deus, que mantém sob controle o destino de todas as nações. Daniel, mesmo estando ali na Babilônia,
chegou numa situação tal que o povo que ali estava foi obrigado a seguir o Deus de Daniel, porque ele foi livre lá dos leões, né? Da cova dos leões, e aquilo foi uma situação interessante porque os leões estavam sem comida, né? E quando alguém era jogado como punição ali nas covas, não tinha como sair com vida. E parecia que os leões estavam sem fome, que estavam jejuando, né? E Daniel saiu livre. E quando ele saiu dessa situação, o rei ali da Babilônia determinou que o Deus de Daniel fosse considerado também o Deus daquela nação. Então, esse propósito de Deus na vida de Daniel e a maneira como Daniel apresenta isso é algo fenomenal. A importância de Daniel como profeta foi confirmada por Jesus em Mateus 24, versículo 15, né? Para dizer que Daniel é também um livro escatológico. Não tem como estudar Apocalipse, estudar o capítulo 24 de Mateus, sem conhecer as 70 semanas de Daniel, sem conhecer o capítulo 12 do livro de Daniel, né? Onde Jesus faz menção a respeito dele, sobretudo lá no capítulo 7, a partir do versículo 23. Mas aqui em Mateus 24, versículo 15, é uma situação que nós, povo de Deus, temos que começar a observar como sinal, né, da volta de Cristo. Alguma coisa antes vai acontecer, mas esse registro está lá em Mateus 24, versículo 15. Quem pode fazer, por gentileza, essa leitura? E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo grande terror, de que falou o profeta Daniel. Sim, essa passagem que Jesus está falando a respeito de Daniel está lá no capítulo 7 de Daniel, versículo 23, né? É o dia que o anticristo vai tomar assento lá no trono de Davi, lá em Jerusalém. O versículo 14 do capítulo 24 de Mateus fala que antes disso, né, o evangelho vai ser pregado, o evangelho do reino vai ser pregado em todas as nações. Depois disso, o anticristo vai sentar, vai tomar assento, quer dizer, vai ter domínio, vai reinar lá em Jerusalém. Antes ele reinou, né, vamos dizer assim, 3 anos e meio lá em Roma, enganando o povo, se passando como bonzinho, né? A situação ali da primeira besta. E passado esse período de 3 anos e meio, os relatos bíblicos falam que ele também vai dominar 3 anos e meio lá em Jerusalém. Quando isso acontecer, Jesus fala para nós ficarmos alertas com relação à vinda do Filho do Homem, né? Eu queria que alguém fizesse a leitura de Mateus 24, lá no versículo 21, só para a gente encerrar isso, não ficar assim uma incógnita, né? A respeito disso que nós estamos falando aqui, dessa escatologia de Daniel em relação à vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda. Alê? E haverá, então, grande aflição. A lei, irmão, pode ler. Desculpa. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Está vendo aí? Versículo 22, por gentileza, dá sequência aí. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Amém. Volta lá no versículo 11, do mesmo capítulo, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. Amém? Então, tá aí, com isso nós encerramos aqui essa introdução, essa análise
aos profetas maiores, eu creio que nós esclarecemos muita coisa a respeito de profecia, como isso se dava lá no Velho Testamento, como isso ocorre agora no Novo Testamento, sabendo que agora no Novo Testamento existe profeta, né, que tem o dom de profetizar e que tem pessoas que exercem um ministério profético, que são duas coisas totalmente diferentes, tá? Quem profetiza, que tem o dom de profetizar, necessariamente não precisa ser do ministério profético, porque Deus usa a quem quer, conforme Ele quer, conforme Ele tem um fim proveitoso, tá bom? Então, existem essas duas situações no Novo Testamento. Mas hoje, quem conduz a igreja não é mais o profeta do Antigo Testamento. O responsável em conduzir a igreja ao encontro de Cristo, que testifica de Cristo, é o Espírito Santo de Deus. E esses dons concedidos a nós são dons concedidos à igreja. É preciso nós estarmos no corpo, né? Exercermos os dons, os diversos dons que Deus nos concede, né? Paulo orienta nós buscarmos os melhores dons, né? Para a igreja, para quem quer buscar, né? Sabendo que em relação à questão ministerial, o ministério evangelístico é responsabilidade de todos nós. Nós temos que cumprir o imperativo, o ide de Deus, de pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Em tempo, fora de tempo, em todo e qualquer lugar. Essa aula, ela encerraria às 21h30, né? Se tivesse o intervalo. Nós temos 15 minutos. Eu quero deixar aberto aqui 5 minutos para perguntas dentro do assunto que nós estudamos hoje, tá? Se alguém tem alguma dúvida, quer algum esclarecimento a respeito, quer complementar alguma coisa, tem a oportunidade, eu estou aqui à disposição para que os irmãos possam fazer aí a sua pergunta. Fique à vontade, quem tiver. Presbítero, pode fazer. É só uma dúvida aqui, meio que fora do assunto, mas no assunto. Débora, ela foi uma profetisa? Débora foi profetisa e foi juíza. Isso. Né? Uma mulher de Deus. E é interessante que o comandante do exército hebreu, naqueles tempos, como eles respeitavam muito o profeta, eles não iam para a guerra sem o profeta. E o tempo dos juízos foi um tempo assim atípico, que as pessoas abandonaram totalmente, né, a palavra de Deus. Sacerdotes foram dispersos em toda a terra, e juíza, a palavra de Deus, lá em Juízes registra a palavra de Deus que Débora, ela profetiza. Então ela mandou o comandante do exército guerrear, e ele falou que não ia se ela não fosse com ele. E ela foi e dominou o exército, né, profetizou conforme as orientações de Deus, de forma que eles obtiveram vitória, né? Diz a palavra de Deus que o povo hebreu teve descanso durante 40 anos, durante o tempo que Débora foi juíza ali sobre aquele povo. Amém? Amém. Obrigado, está dentro do assunto. Muito boa pergunta. Mais alguém? Presbítero, não sei se eu entendi certo, o senhor disse aqui que o falso profeta pregará 3 anos e meio em Roma. O senhor lembra a referência bíblica onde está em Apocalipse? Com certeza, né? Esse aí é um estudo escatológico, né? Não tem uma passagem só. Quem faz essa diferenciação de tempo, 1 tempo, 2 tempos, meio tempo, é Daniel, sabe? A partir do capítulo 7. Mas na Bíblia, na escatologia, cita que ele vai reinar 3 anos e meio em Roma? Sim.
Tá. 3 anos e meio em Roma e 3 anos e meio em Jerusalém, né? Dá uma olhadinha lá em Daniel capítulo 7 e também no capítulo 12. Se você tiver uma Bíblia de estudo, sempre que você lê um versículo, tem uma linha lá, A, B, C, R, e sempre que você estiver estudando a respeito desse um tempo, 2 tempos, meio tempo, ela vai te referendar uma palavra no Novo Testamento, tá? E vai te levar para Apocalipse, né? Vai te levar a outras passagens que vão fundamentar isso que eu estou passando para ti, tá? Mas eu posso fazer uma rebuscagem melhor e te passar no grupo ou então no seu WhatsApp a respeito disso aí. Eu tenho um estudo sobre escatologia, eu posso te passar. Mas me parece que você já tiver essa matéria também, não é? Muito no mês superficial. passado. Só citou, foi bem superficial. Mas o tempo é muito pouco, né? Essa aula minha de hoje, as aulas seguintes, elas não vão esgotar todo o assunto que nós temos a falar a respeito de introdução ao Antigo Testamento 2. O tempo é muito pouco, mas se eu puder ajudar, desde que não entre em confronto com aquilo que ele passou, eu posso passar sim, sem problema algum, tá? Não, ele não entrou em detalhes assim, não. Eu Foi posso bem, passar. já estava no finalzinho do curso e foi bem sucinto mesmo. Ok. Presbítero, Talvez então, porque o Yoshida possa falar, talvez ainda haja a disciplina de escatologia, pode? Ainda vai ter. É isso mesmo? Ter. Talvez ele não aprofundou até em respeito, né, ao próximo professor, né? O tempo era bem reduzido também, tinha muito conteúdo. Né? Exatamente. E não era matéria dele, né? Não era porque me parece dele. que ele deu o Novo Testamento geral, 1 e 2, né? Foi. O professor Fernando, Alô, foi isso? Alô. Isso. É um cara excepcional, ele conhece a Bíblia. Bom, muito bom. Respeitado. A matéria de escatologia vai ter uma matéria só para isso. Sim, tá? ok. Beleza. Tá bom, mas eu vou te ajudar. Eu vou te passar isso aí. Tá bom? Essa é uma matéria só para isso aí. Ok. Mais alguém? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Está me ouvindo? Não sei se meu som está saindo. Sim, estou ouvindo bem. Porque quando você falou de escatologia, ainda vai ter essa matéria. Então, fique tranquilo, tá? Tem 7 teorias de escatologia, a gente respeita todas elas, cada denominação segue a sua preferência, né? Para falar qual que é a certa e qual que é a errada, nós não sabemos. Certo é a Agora, Bíblia. a nossa igreja, todas elas têm base bíblica, tá? Para falar assim, uma é certa, outra é errada, nós não temos isso. O Ministério Fé e Família, nós somos pré-tribulacionistas. Ou seja, nós acreditamos que arrebatamento vai antes da tribulação. Ok? Até melhor, porque se estiver errado, nós vamos na outra. Na outra teoria. Eu respeito, mas uma das coisas que, quando eu comecei a escrever Apocalipse, eu fiz umas escrituras aqui, e eu fiz por uma determinação de Deus, onde tive um sonho, onde Deus falou para mim não pregar espinhos, não pregar contra a palavra de Deus. Eu acho que eu já falei isso aqui. Mas uma das coisas que eu tive que abandonar foi a teologia escatológica para aprofundar na palavra de Deus, quase que versículo por versículo, né? E Apocalipse, a gente sabe que não é um livro cronológico. A gente está lá no capítulo 12, ele volta para o capítulo 4 e assim por diante, né? Mas eu consegui fazer uma sequência cronológica dentro daquilo que a gente passou a verificar, versículo por versículo. Eu não sei se os irmãos lembram de uma metodologia que nós passamos quando demos introdução ao Antigo Testamento 1, a respeito da gente estudar a palavra de Deus como se a gente estivesse usando um telescópio, né?
é como se nós estivéssemos enxergando uma montanha bem distante, mas a gente não sabe que animal tem lá, a gente não sabe o que está por trás da serra. Então, essa visão telescópica é trazer para próximo, né? E à medida que aproxima, você vai verificar o que tem lá. Como também a visão microscópica. Tem muita coisa da palavra de Deus que às vezes passa nas entrelinhas. Numa leitura rápida, é como se nós não enxergássemos, é como se nós não entendêssemos, né? Então precisa de um estudo microscópico, né? É você colocar lentes que aquilo que está oculto seja aproximado, seja aumentado para que você possa enxergar. Eu respeito o estudo da escatologia, né? Eu sou teólogo, mas quando a gente faz um estudo versículo por versículo, orando, buscando a orientação do Espírito Santo, é claro, sem desprezar a literatura também, a gente tem um proveito melhor, tá bom? Hoje eu já não consigo dizer que tipo de linha eu sigo. Hoje eu sigo a palavra de Deus porque ela é eficaz. Amém? Você saber qual que é correto e qual que é certo, o interessante é você entender todas, tá? Respeitar e não ficar falando uma é certa ou outra é errada. Aceita, porque cada denominação segue uma linha, ok? Então, o importante para nós é o seguinte: eu quero estar lá. Paulo. Amém. Então, não tem o centro da palavra é Romanos 8, versículo 1, né? Paulo dizendo, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Então, é por isso que eu fico com a palavra. Se fosse assim, um assunto muito abrangente e muito polêmico, se fosse tão fácil, você teria muita gente pregando. Mas assim, escatologia, não tem tanta gente que prega sobre escatologia. Você pode medo. Poucas pregar, ou de falar uma coisa e ser julgado porque existe várias teorias. Né? Não, a gente precisa ter coragem, Yoshida. A gente precisa ter posicionamento coragem. Pessoal. É um posicionamento pessoal. Eu acho que é isso. Então, mas você não pode fazer o seguinte: um outro segue uma linha de teoria escatológica e você pega e julga ele. Então, é melhor você respeitar, não julgar, porque às vezes você pode estar julgando contra o Espírito Santo. Então, é um detalhe que eu acho que tem que tomar cuidado. Sim. Tá? Respeitar e esperar que você seja salvo. É só isso. É um cuidado. É igual você estava falando outra coisa sobre os ministérios. Um detalhe: os ministérios é o seguinte: uma ideia errada sobre os ministérios é achar que tem uma hierarquia. O pastor é maior do que o profeta, não. Todos são tratados igual, entendeu? É como se pegasse uma tarefa que Deus tem para a igreja e dividisse as tarefas, ok? E cada um tem a sua responsabilidade. Mas perante Deus não tem aquela hierarquia quanto ao ministério. Sim, eu registrei aqui no início a questão do apóstolo, né? Ele não tem grau hierárquico sobre o profeta, sobre o evangelista, sobre o pastor, e nem tampouco com relação ao mestre, né? São ministérios, a gente tem que procurar encaixá-los nele de acordo com o dom que Deus tem colocado, estabelecido na vida de cada um de nós. E o dom é pessoal, né? Só nós sabemos, e ele só é manifesto à medida que você exerce o ministério na igreja, né? Na sua congregação. Mas bem, esse assunto da escatologia eu dou por esgotado, deixa o professor tomar conta disso aí. Mas não apaixona não, viu, Yoshida? A palavra de Deus tem uns revés que eu já fui surpreendido. Hoje eu fico com a palavra de Deus. Deus abençoe. Presbítero Valderi. Sim. Igual o senhor estava falando no início da aula, da questão dos profetas, digamos assim, eu admiro a pessoa que tem o dom da profecia,
certo? E se eu buscar esse dom específico, Deus dá esse dom por eu buscar ou não? Não funciona desta forma? Meu irmão, Paulo falou para nós buscarmos, né? Eu acho que é imprescindível 3 coisas. Primeiro, fé. Segundo, oração, né? E terceiro, a imposição de mãos, né? E as pessoas que vão impor as mãos sobre você têm que ser pessoas que têm o dom, né? Uma vez Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Não, a pessoa respondeu. E aí ele impôs as mãos, as pessoas receberam o Espírito Santo, né? Então, precisa dessas 3 coisas: fé, oração de busca, né? De consagração e de imposição de mãos, né? Pode receber sim, mas Deus pode te fazer profeta independentemente de você exercer o ministério profético ou não, tá? Se você prega a palavra de Deus, se você discipula alguém, se você evangeliza, você é profeta da maior qualidade, tá bom? E Deus pode te dar o dom em um determinado momento para você profetizar e de repente passar anos, passar tempo, você nunca mais usar aquilo, mas o dom está lá e Deus vai usar conforme a vontade dele, conforme o propósito dele, porque quem profetiza não pode profetizar o que vai no coração dele próprio, mas aquilo que Deus orienta a fazer, aquilo que Deus determina, né? Esse é o profeta de Deus. Amém? Amém. Respondi? Deus abençoe. Mais alguém? Bom, eu acho que deu tempo, né? Deu 21h30, já inclusive usando o tempo do intervalo. Eu vou encerrar, queria que a pastora Maiara, se ainda estiver aí, fizesse essa oração. O Glaucio começou orando, e a pastora Maiara, se ainda estiver aí, fizesse essa oração de agradecimento a Deus pelo muito que Deus nos abençoou. Eu acho que o assunto foi bem tranquilo, né? Eu gostei mais dessa aula de hoje do que da aula anterior, uma aula mais participativa, mais interativa, né? Se vocês gostaram, na próxima aula eu vou querer conduzir assim, da maneira como nós conduzimos hoje. Amém? Amém, presbítero. Amém, então eu vou orar. Pai, eu quero te agradecer pela vida do presbítero, Pai, por todo o conhecimento que o Senhor tem permitido ele compartilhar conosco, Pai. Eu quero pedir que o Senhor continue abençoando o seu servo com toda a sabedoria, todo o entendimento da tua palavra, Pai. Que o Senhor abra as nossas mentes, coloque em nosso coração o desejo de aprender cada dia mais. A tua palavra diz no livro de Tiago que aqueles que buscam a sabedoria, o Senhor dá em abundância. Que o Senhor dê a nós, todos que estamos aqui, buscando conhecimento, Pai, sabedoria, discernimento da Tua palavra, que quando estivermos aqui, o Teu Espírito Santo vai trazendo clareza na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos crescer, Pai, e chegar até a estatura de Cristo, sendo aperfeiçoados cada dia mais. Eu te agradeço por esse momento de aprendizado, que o Senhor continue conosco e que cada dia mais nós possamos estar aqui firmes nesse propósito de aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Boa semana a todos e estudem, viu? Procurem ler os livros que nós colocamos aí para complementar a matéria que nós temos aqui passado, compartilhado com os irmãos. Amém? Muito obrigado a todos. Deus os abençoe. Excelente aula. Mais.